Olá, tudo bem? Olá, Oi, Viviane. Ari! Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tô super feliz de estar aqui conversando com você nesse momento, né? Um novo momento em nossas vidas. Você que Uhum, foi minha aluna, tivemos tanta proximidade, né? E com viagens, trabalho de campo, agora é um novo formato, né? sim. E obviamente que é um formato que a gente se adapta, né? E a gente está tentando aqui trilhar novos caminhos e especialmente manter, né, o conhecimento sempre e poder compartilhar experiências. E é exatamente com essa ideia, né, que o canal Educação Turística te convida, né, eu na condição de ex-professor, mas amigo, né, eu te convido Uhum, aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema extremamente interessante, que é na área de lazer e recreação, né, especialmente na grande área do lazer, que é uma área da qual, né, nós fazemos parte, nós do turismo, né, e aí então, como eu sei, né, que você teve experiências dentro, né, de uma empresa muito grande, internacional, né, que trabalha nessa linha, aí então foi esse o convite especial, né, espero que num futuro, dentro do canal Educação Turística, a gente possa te ouvir mais sobre suas pesquisas, as coisas que você fez, desde a graduação até o mestrado, né, que tem experiências incríveis que eu acho que também seriam legais, né, de serem compartilhadas aqui no com canal. certeza. Mas como o nosso tema hoje é lazer e recreação, então eu fiz aqui mais ou menos, né, um guiazinho. Você fique bem livre para falar, né? Fique bem tranquila com relação às questões e ao longo eu também posso levantar algumas dúvidas e tal. Mas é basicamente para a gente ouvir, né, sobre a experiência que você teve no Clube Med, né, que foi ali em torno de um ano e meio, né, que você Uhum, sinalizou. E para a isso. gente saber como que você chegou ao Clube Med, se você já tinha experiências anteriores ligadas à área, e aí saber um pouquinho da estruturação deles, das experiências então que você acabou desenvolvendo. Aí com Tá relação às certo. atividades, né, faixa etária, como que você atuou e a questão também do papel, né, da figura ali. Eu vou falar recreacionista, mas depois você usa Uhum, todos os termos técnicos, tá né? bom. E aí então como que fica essa questão ética, né, para a pessoa que está trabalhando diretamente com o hóspede, com o público. Então eu gostaria de ouvir mais ou menos nessa linha, tá bom? Mas fique bem Tá livre, bom. né? Você pode falar o que você quiser com relação à tua experiência e estamos aqui para te ouvir, tá bom? Obrigado. Tá ótimo, Ari. Eu que agradeço. Então, em primeiro lugar, né, agradeço o convite. É sempre um prazer poder falar, né, um pouquinho sobre onde estou, né, depois dessa trajetória que a gente fez junto. Né, eu fui aluna, né, da graduação e depois do mestrado, né, no turismo, então, na UF, então tenho sempre um enorme prazer de voltar a casa e poder falar um pouquinho. Vou me apresentar um pouco, né, para as pessoas saberem, né, da onde eu vim, para onde eu fui, porque eu parei no Clube Med. Eu, então, eu entrei na graduação em 2010 e me formei em 2015, né, graduação em turismo na UF, e durante o período da graduação aproveitei, assim, todas as oportunidades que tive. Né? Então, fiz iniciação científica, fiz iniciação à docência, consegui bolsa de intercâmbio, assim, realmente suguei da UF tudo que ela tinha para dar e foi muito legal. Então, me formei em 2015 e 2016 entrei no mestrado, né? Já aí com muito interessada em seguir a área acadêmica, né? E me tornar docente, desenvolver pesquisa na área, e foi o que acabou acontecendo, foi uma experiência riquíssima. Eu trabalhei com pesquisa etnográfica, né? A professora Helena Catão foi minha orientadora. E trabalhei também com turismo rural, de base comunitária, enfim, foi muito enriquecedor. E aí, acabei meu mestrado em 2018 e eu queria testar novas coisas, assim. Embora eu tivesse, eu sei, né, que eu quero seguir a vida acadêmica e tenho novos planos para o doutorado e tudo, eu queria fazer uma pausa mesmo, um sabático e explorar, assim, outras possibilidades, né? O momento político era, assim, uma possível eleição do Bolsonaro, então eu sabia que isso iria ter um
um impacto, né, nas universidades federais, e eu queria aproveitar esse momento, assim, eu sei que está sendo difícil para muita gente que está fazendo doutorado, mestrado nesse momento, e fui tentar uma coisa nova. E aí acabei parando no Clube Med. Eu, assim, não tive nenhuma indicação, nunca tinha trabalhado no setor de lazer e recreação. Eu já tinha feito estágio, né? Já tinha trabalhado em agência, mas assim, lazer, nada. Então, tinha, claro, né, a base teórica da graduação, mas na prática eu fui aprendendo mesmo no dia a dia. O Clube Med, eu me inscrevi no site deles, assim, foi uma coisa muito rápida. Eu fui no trabalho conosco deles, coloquei meu currículo e uma semana depois eu já estava fazendo as malas para ir para São Paulo. Foi o primeiro Clube Med, né, que eu trabalhei. Então, só para explicar um pouquinho, né, para quem não conhece o Clube Med, o que é, como funciona. O Clube Med, ele é um resort, né, uma rede de resorts internacional, de origem francesa. Então, hoje eles estão em mais de 65 países. E eles têm, assim, são muito fortes mesmo, principalmente na Europa, no setor de lazer, né? É um resort que ele, assim, o principal investimento do Clube Med é ter atividade esportiva, né? Então, por exemplo, eu estava em São Paulo, tinha campo de golfe, tinha quadra de tênis, campo de futebol, área náutica para fazer vela, stand-up paddle, enfim, muita atividade esportiva, vôlei e atividades recreativas, né, de lazer. Então, eles inventavam, assim, de tudo. Micareta, show noturno todos os dias, música ao vivo, jantar temático. Para as crianças, tinha atividade de guerra de farinha, guerra de bexiga d'água. Então, assim, ele é muito rico em atividade para o hóspede. Né? Então, vai além da hotelaria tradicional, no sentido, né, só hospedagem, eles têm muito investimento em lazer e recreação. E aí, como funcionário, você acaba sendo demandado nesse sentido também, né? Então, a primeira coisa que é importante saber, né, sobre o Clube Med é que os funcionários são convidados ou obrigados a morar dentro dos resorts, né? Então, eu me mudei para o Clube Med Lake Paradise, lá em São Paulo, e passei a ter um quarto dentro do hotel, né? E, por um lado, isso é muito legal, né? Devido ao conforto que esse tipo de empresa proporciona, a gente tem uma vida, assim, maravilhosa, né? Troca de roupa de cama, camareira, a gente tinha acesso livre à piscina, academia, todos os esportes, acesso ao restaurante, a gente podia, né, jantar nos restaurantes dos hóspedes, café da manhã, almoço, tudo isso. Bar, né, a gente podia beber também, né, bebida alcoólica, inclusive. Só que, por outro lado, isso te coloca numa posição de estar 24 horas por dia dentro do seu trabalho. Né? Então, foi o que eu vivi nesse 1 ano e meio de Clube Med. Embora haja, né, o seu horário específico de trabalho, eu, por exemplo, eu trabalhava como... Primeiro, meu cargo, né? Eu era Relações Públicas, então eu trabalhava meio que, assim, toda solicitação especial, né? Eu era um tipo de concierge. Eles dão esse nome de Relações Públicas, mas é a mesma coisa que um concierge. Toda solicitação especial, qualquer coisa, reclamação, alguma dificuldade do hóspede era o meu setor que geria. E eu trabalhava de 9 às 5 no meu setor, todos os dias. Mas, para além do meu horário de trabalho, eu estava meio que 24 horas por dia disponível, né? Porque bastava uma ligação, né, de alguém fora do meu horário de trabalho que eu voltava para resolver aquele, né, um pepino que estava lá me esperando, ou bastava encontrar um hóspede indo para o meu quarto para isso virar uma demanda em um momento de trabalho. Então, né, o que tem de específico no Clube Med é isso, em relação a outras redes de resort. O funcionário trabalha e mora dentro do hotel. O Clube Med, eles vendem isso como vamos dizer assim, você vive uma equidade em relação ao seu hóspede. Eles vendem para o cliente como se
a gente estivesse convidando eles para o espaço em que a gente mora. Então, é uma hospitalidade, em tese, que vai além do comercial, né? Se a gente mora no hotel, então a gente está muito mais disponível a uma troca mais genuína, né, com esse hóspede, a uma hospitalidade muito mais genuína do que se a gente não morasse nesse ambiente. Esse é o discurso do Clube Med, né, para o cliente. E para nós, funcionários, é essa questão da equidade. Você vai conhecer pessoas, né, dos mais diferentes assim, países, níveis sociais, profissões. O seu hóspede pode ser seu amigo, você tem acesso a um conforto, morar em diferentes estados do Brasil ou em diferentes países, através do seu trabalho do Clube Med. Então, é assim que eles vendem essa experiência para atrair os funcionários e fazer com que essas pessoas fiquem trabalhando para eles, né? Esse é o primeiro ponto, assim, especial de trabalhar no Clube Med, que diferencia a rede de outras. O segundo ponto é que, assim, independente da sua função específica lá dentro, todo funcionário é um GO, né? O que isso significa? Dentro da nomenclatura do clube, o GO é o gentil organizador. É como se, assim, o Clube Med esperava de nós, como funcionários, que a gente fosse polivalente. Então, eu estava sendo contratada para cuidar do setor de relações públicas, mas eu também era uma gentil organizadora da estada desse cliente. Então, independente da demanda que chegasse para mim, era minha função de cuidar. Então, por exemplo, encontrei um hóspede, ele veio até mim e falou: Olha, Viviane, eu tô com um problema no restaurante, quero reservar uma mesa, não tô conseguindo. Eu não vou falar: Olha, vai lá no restaurante procurar hostel. Não. É a minha função como gentil organizadora resolver isso e tomar conta e gerir, né, essa questão. E, para além disso, a questão da gentileza, né? GO, gentil organizador. É uma das premissas também que o Clube Med vende para os seus funcionários e para os seus hóspedes, a gentileza no trato entre essas pessoas que estão ali convivendo nesse mesmo ambiente. Então, o funcionário é o gentil organizador, o hóspede é o gentil organizador GO, gentil empregado são os GEs, são os funcionários que não moram no hotel, né? O pessoal do bar, os garçons, as camareiras. E Jorge, gente, me deu um branco. Vou lembrar até o final e falo depois. Mas em tese tem uma sigla para o cliente também e que tem a ver com o gentil, né? Ele também faz parte do clube, né? Clube médio. Então, implícito a noção de resort, eles também trabalham com a noção de clube, porque quando você faz a reserva, um valor da reserva ele vai para como se fosse a sua inscrição em fazer parte do Clube Med. E a cada vez que você viaja pelo Clube Med, tem um programa de relacionamento, você vai mudando de status lá dentro como cliente. Então, as pessoas, geralmente, que viajam pelo clube, são pessoas que viajam sempre em vários destinos. Enfim, em resumo, são esses dois pontos, né? A questão de morar dentro do hotel e de você ser polivalente, você vai além da sua função e você está ali sempre disponível para esse hóspede. Isso tem um caráter muito bacana, porque realmente, assim, eu aprendi coisas fora da minha função, principalmente relacionada a lazer, recreação, né? Era assim, a minha função operacional era uma, mas fora dali do meu momento de trabalho, eu participava, por exemplo, 3 vezes por semana do setor de recreação mesmo do hotel. A equipe de animação, eu fazia shows. Então, assim, eu fazia 3 vezes por semana shows com a equipe de animação. Então, depois tem até umas fotos ali, se você quiser mostrar. Quem me conhece, assim, fica chocado, porque eu sou uma pessoa tímida, enfim. E eu me vi no Clube Med no palco dançando Anitta, fazendo pintada de bruxa da Disney, no dia do show das crianças. Então, e tem toda uma organização por trás disso, tá? Como o Clube Med oferece muita atividade de lazer, e ele tem uma equipe de animação pequena, a equipe de animação deles lá, o nosso hotel em São Paulo era para cerca de 1.200 pessoas.
a ocupação. A equipe de lazer eram seis ou sete GOs, variava de acordo com a temporada. E, claro, não é o suficiente, né, para cuidar de tantos hóspedes. Então, o que o Clube Med faz é pegar as pessoas de outros setores para se tornarem animadores também. Tá? Então, todos os GOs são animadores do Clube Med. Todos os GOs têm a responsabilidade de participar das atividades recreativas. Então, se tiver, por exemplo, um bingo no bar, a gente vai lá participar do bingo. Se tivesse um jogo de tênis na quadra e precisasse de GOs para animar, eu saía do meu setor e ia lá. Né? Então, era essa a estratégia do Clube Med. Nós éramos 70 GOs morando dentro, né, do clube em São Paulo, para cuidar mais ou menos de 1.200 hóspedes. E o restante da equipe não mora, né, não, são pessoas da região, que geravam um total de 3.000 funcionários. Né? Então, somente 70 que moravam e viviam essa rotina mais intensa com a recreação. Né? Nossa, Vivi, até uma dúvida, né? E se você não sabe, tipo, determinada prática esportiva, jogar tênis, golfe, isso entrou como um pré-requisito para te selecionar ou não? Você lá dentro tem que se virar Sim. e aprender como que é. Olha, na seleção, eles colocam para você sinalizar se você tem algum talento. Né? Ah, eu toco violão. Ah, eu gosto de Certo. dançar. Ah, eu falo bem em público. Algo assim. Uhum. Isso acaba sendo um dos critérios, mas não necessariamente, porque lá dentro também eles aproveitam todo mundo de todas as formas. Então, por exemplo, Hum, um grande amigo meu lá do setor administrativo, ele assim, zero talentos para dançar, cantar, interpretar, ele fazia os números cômicos, porque ah, era de certa forma, mesmo colocando ele para dançar, às vezes era engraçado e assim ele levava na esportiva e super gostava. certo. Então, sempre há uma forma, né? Então, de repente, vai colocar você para ajudar em alguma questão mais burocrática da organização, mas sempre, assim, quando você é contratado, você é avisado de que isso é um ponto essencial. Entendi. Na entrevista, eles explicam totalmente, assim, que você não é contratado só para sua função operacional, você vai ter um plus, você vai, né, entrar nesse espírito do Clube Med, né? Então, Uhum. sempre Entendi. eles falam na seleção. Viviane, o hóspede é o GM da sigla ou não? GM, É isso ai, Ari, mesmo? obrigada. Tá. É isso, gentil membro do Clube Ah, Med, certo. Tá joia. tá bom? Eu acho que Legal. tá travando um pouquinho, não sei se você está me ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Ele tá dando uma travadinha nas Então tá imagens, bom. mas o áudio tá perfeito. Então vamos lá. Você quer me fazer uma pergunta? Eu acho que, sim, eu acho que a gente poderia, no caso, né, como você falou, você tinha, no caso, a sua principal, né, ocupação, a questão ligada mais às relações públicas, né, Uhum, e atuando meio que como uma concierge, né, inclusive resolvendo coisas de hóspedes, porque isso faz parte da tua própria atribuição lá, né, que é a própria sim, política, né, a estrutura deles. Mas isso. você chegou a ser, no caso, né, ali, nos momentos que você tinha que atuar como GO, especialmente nas atividades de lazer e recreação, mais ligadas à recreação, você, assim, eles chegaram a te dar uma opção, né, se você gostaria de trabalhar com determinadas faixas etárias, né, de repente com crianças, adultos, ou Sim, não. Ou de repente eles sim, sim. precisam para determinada ação, e aí eles perguntam para quem está disponível. Seria mais ou menos assim ou não? Ou é mais estruturado e organizado? Das duas formas, tá? Primeiro, eles tentam aproveitar o perfil de cada um. Então, eu, por exemplo, eu evitava ação com criança, porque eu não tenho experiência com criança, eu, assim, me sentia insegura mesmo, né? Para quem não sabe, o Clube Med tem um espaço de recreação infantil que é separado da recreação geral, né, do hotel. Chama Mini Clube.
E aí tem profissionais que têm formação em educação infantil para, enfim, né, cuidar dessas crianças, fazer com que, né, tenha uma questão de segurança, né, de saber lidar e tudo. E eles fazem essas atividades com as crianças. Então, há uma certa divisão, assim. Nós, GOs da animação geral, a gente evitava ao máximo o contato com criança e adolescente, porque é mais sensível do que com adultos, principalmente se você não tem uma preparação adequada, né, na área pedagógica e tudo. Então, eu, por exemplo, já sinalizava. Então, dificilmente alguém me pedia alguma coisa. Só mesmo se tivesse, é um aniversário, a gente precisa de GOs para encher balão, cantar parabéns, sabe? Pintar as crianças. Aí sim, aí eu ia, e outros GOs também iam, mas era mais pontual, né? A minha rotina era a seguinte, na animação, né? Esse é um outro ponto que algumas pessoas não conhecem do Clube Med. O GO, ele pode fazer refeição no restaurante, pode tomar um drink no bar, pode sentar e assistir o show da noite no teatro, tudo isso. Desde que ele interaja com o hóspede. Que ele sente para bater um papo com o hóspede, que ele sente para jantar na mesa com o hóspede. Assim, a convivência, a convivialidade entre as pessoas é muito exigida. Era cobrada da gente, tá? Em reunião, era assim, gente, quem não está fazendo contato, chama contato GN. Olha só, tem que fazer contato. 50% da exigência era a sua tarefa, né, seu desenvolvimento no seu setor, e 50% era a sua atuação como GO. Então, a sua atuação como GO envolve conversar com o hóspede, fazer eles se sentirem em casa, já que o Clube Med tem toda essa filosofia por trás, né, de o GO mora aqui, você está sendo recebido na casa das pessoas, etc. E tal. Então, a minha função e a da maioria dos outros GOs na recreação era essa. Todos os dias, depois do meu horário de trabalho, às 7h30, em ponto no bar, todos os GOs esperavam os hóspedes para tomar um aperitivo junto. Então, assim, tinha música ao vivo, era um momento de convívio mesmo entre as pessoas, né? Que estavam hospedadas e nós, da equipe que ali, né, morava. Então, isso significava que eu, por exemplo, eu ia de mesa em mesa, perguntando o nome das pessoas, perguntando se estava tudo bem, se elas estavam felizes com a estada, se tinha algum problema, o que eu poderia fazer. E no final, na última mesa, eu pedia para sentar e tomar um drink com eles. E aí isso virava realmente uma relação de proximidade absurda, né? Assim, porque as pessoas. E aí aquele hóspede, né, no outro dia, ele passa na recepção ou no Relações Públicas, oi, Vivi, tudo bem? E o drink? E aí? Não bebeu muito ontem, né? Olha, hein, trabalhou, chegou na hora, coisas assim, né? Ou, ai, te vi dançando no show, caramba, não sei o quê. Então, passa bastante da relação comercial, assim, ultrapassa essa barreira imaginária que a gente tem, né? De bom dia, senhor, senhora, posso ajudá-la, né? E é o objetivo do Clube Med. Então, o grande ponto do lazer e da recreação do clube, para além das atividades estruturadas, é isso que ocorre de uma forma mais natural, que é o encontro com essas pessoas, conversar, jogar a conversa fora. Só que não é natural, porque a gente fazia porque a gente era obrigado, né? Nós, equipe. Tinha dia que a equipe, nós, assim, como os Joyce, a gente falava, ai, ninguém merece, lá vou eu de novo. Todo dia, 7h30 no bar, aqui de salto alto, batom e fingindo, né, a plena, sendo que eu tô cansada, porque eu já trabalhei de 9 às 5 e fiz show depois Sim. da noite de 9 às 10. Nossa. Não, Então, não podia isso é um estar ponto. indisposto, então, né? Você não pode estar indisposto nunca. Isso é até um dos pontos, assim, quem já desenvolveu trabalho, pesquisa sobre o Clube Med, talvez conheça, né? É um ponto sensível porque as pessoas, o hóspede, às vezes, ele pode achar que tem liberdade com você para Uhum, determinadas sim. coisas, né? O Clube Med no Brasil, durante muitos anos, ficou conhecido por uma questão de prostituição, né? E uma imagem assim de que as GOs e os GOs eram disponíveis para isso. E aí o Clube Med, como marca, né? Eles trabalharam muitos anos para mudar essa visão. E agora, né, a bandeira deles é um resort de família para você ir com seus filhos, para você ir
com seus avós, comemorar uma ocasião ou uma viagem, né, esportiva. Eles mudaram totalmente a bandeira, mas durante muitos anos, principalmente o Clube Med na Bahia, né, ficou marcado por isso, porque essa relação muito próxima com os hóspedes, às vezes, pode ser mal interpretada, né? Para muitos sentidos, desde a pessoa, enfim, de fazer uma proposta desse nível, né? Que a gente recebia e que a gente tinha que tomar cuidado, né? Principalmente mulheres, ou para além, né? O hóspede não entender e falar, eu quero tanto um upgrade, você não consegue me colocar num quarto melhor. Aí você fala, olha, você é uma querida, mas assim, tá fora da minha alçada, né? Eu não posso, né? Por mais que a gente construa uma relação de afeto, é uma empresa, né? Então, é delicado, mas assim, a Sim, minha visão de GO é que é possível de ser gerido. E é muito interessante. Eu acho que, legal. assim, os hóspedes ficam muito encantados. Assim, eles acham. É muito diferente, né? Mas você vai num hotel em que todo mundo sabe seu nome e senta, toma um drink com você. Algumas pessoas ficam muito encantadas e algumas ficam muito chocadas também, né? Então, tipo assim, Sim. eu, nosso público em São Paulo era classe alta, né, em São Paulo, então às vezes era delicado também. Tinha pessoas que falavam, ah, funcionário? Você é funcionário, você quer sentar na minha mesa? Não, sabe? Porque, na verdade, eles E, representam bem a elite brasileira. Então, esse conceito que vem da França, da equidade, né, não é bem assim numa sociedade que impera o VIP, né, as pessoas diferenciadas, privilegiadas. Então, eu imagino que deve ser conflitante no Brasil isso. sim, em São Paulo principalmente, porque o público é só de brasileiros, né? Na Bahia, o Clube Med Qual na que é a Bahia e o Clube cidade de Med São no Rio. Paulo? Em Rio das Mogi das Pedras? Cruzes, é no Ah, Mogi. interior. Mogi das Isso. Cruzes, tá. É um campo de golfe, né? Já existia o hotel e o Clube Med arrendou. Então, o Certo. público é 90% de paulistano, né? Pessoal Olha. que tem poder aquisitivo, né, alto. Hóspedes chegavam, assim, de helicóptero, né? Embora seja o Clube Med não seja de luxo, ele é 4 estrelas, né, na base. Uhum. 4. Existe 5 aqui no Rio, uma parte de 5 estrelas. Mas, sim, isso conflitava em alguns momentos, porque os franceses, né, os estrangeiros, eles conhecem mais a filosofia do Clube Med, assim. É uma empresa muito antiga lá. Uhum. Então, assim, por exemplo, eu fui para a França e trabalhei no Clube Med na França também. Muito mais fácil sentar com os clientes. Muito. Às vezes você Entendi. nem pedia, eles convidavam, sabe? Ah, vamos jantar com a minha família hoje e tal. Enfim, uma questão de realmente o Clube Med não é tão conhecido no Brasil. Então, eu passei por algumas questões, assim, alguns momentos desagradáveis, mas é parte. A gente É, é orientado internamente. sim. E que tipo de orientação assim que vocês têm? Porque eu fico pensando nas minhas experiências com hotelaria, né? Eu era muito jovem, ainda estava na graduação quando comecei a ter as experiências e eu passei, né, especialmente na recepção, por situações assim super comprometedoras, vergonhosas, humilhantes, né, de cantadas assim na frente, né, de colegas de trabalho, Sim. superiores. E a pessoa, né, que vai para o hotel, né, e eu estava num hotel de luxo também, fica muito, né, eu sentia muito, né, essa posição de subserviência e de que você podia ouvir de tudo, né, por conta dessa pessoa que estava chegando ali, que era exatamente essa elite que você diz, né, lá em Mogi das Cruzes, aqui em Águas de São Pedro, era a mesma elite, né, o hotel tem um perfil, assim, muito Uhum. parecido com o de lá. Não é Clube Med, né, mas, assim, o hotel daqui ele tem um perfil muito parecido, agora já tem um super campo de golfe, parque aquático, né, então ele foi se adaptando para se converter num resort. E naquela Uhum. época, isso há muito tempo atrás, Vi, mas muito tempo mesmo, eu ficava assim muito constrangido e eu fico vermelho. Eu fico vermelho por qualquer coisa. Então, assim, eu passei por algumas situações assim super constrangedoras mesmo, assim, de não ter como esconder, né? E especialmente o meu desagrado, que é uma coisa que eu não sei fazer. Eu não consigo fazer a cara de paisagem e o age Uhum. naturalmente. Isso não existe na minha vida porque eu mudo de cor.
Então, assim, era tão vergonhoso que eu mudava de cor e pronto, já indiquei a minha resposta, né? Então, assim, eu queria saber, e isso a gente não tinha nenhuma orientação no hotel, porque é o padrão da hotelaria. O padrão da hotelaria é você sempre ser profissional, né? Aquela tradição que a gente tem dentro da Sim, 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 hotelaria. sim. Então não tinha isso, não tinha nenhum espaço para que um superior pudesse te dar alguma dica, sabe, te orientar com relação a determinadas situações. Eu ficava envergonhado e simplesmente me fechava, me calava, baixava a cabeça, né? Era muito o que acontecia. Aí eu queria saber que tipo de orientação eles passavam para vocês, porque eu acho que é um ponto interessante e importante, porque é um ponto Sim, sensível, né, como você falou. muito, muito. Olha, nesse ponto, o Clube Med é excelente, viu? Eles têm uma política de treinamento interna, assim, constante. Então, é, já de cara, assim, na sua primeira semana, você é recebido por um padrinho, um GO padrinho. Então, esse GO, ele vai cuidar da sua adaptação, porque é uma adaptação. Você vai morar dentro do seu ambiente de trabalho, você vai estar convivendo com 70 pessoas que trabalham com você, que você vê todo dia, fora os hóspedes, fora, de repente, uma adaptação de país, porque a gente tinha uma equipe multicultural, às vezes tinha GO estrangeiro, tinha GO, né, que estava dentro da Bahia, GO, enfim. Tem uma questão de adaptação, né, até cultural. E aí esse GO padrinho, ele vai te ajudar durante pelo menos um mês a te integrar. Aí ele vai te explicar, olha, fazer o contato é isso, você vai sentar assim na mesa com o hóspede, você vai pedir dessa forma. Cuidado, isso acontece, isso não acontece. E a pessoa tem uma reunião com a pessoa do RH que também te explica tudo isso. Mora uma pessoa de RH também no hotel, que fica também mais de olho, né, no que acontece. Mas vem com o tempo você vai tendo um feeling, né? Eu desenvolvi um feeling de saber sair de determinadas situações, sentir como elas iam acontecer. Então, por exemplo, eu tive um gestor maravilhoso também, que o gerente era assim sensacional, super aberto ao diálogo, super assim. Claro que é difícil, né? Porque assim, a gente vive numa sociedade um milhão de questões, né? Machista, preconceituosa, que se divide em classes, então tem efeitos, né? Mas, na medida do possível, a gente tentava controlar. Então, por exemplo, a gente recebia, às vezes, grupos corporativos. O Clube Médio ele está agora mesclando lazer com corporativo. Então, lá em São Paulo, a gente estava muito próximo, né, da capital, em Mogi, né? Então, durante o fim de semana, o nosso perfil era totalmente lazer, de quinta a domingo, e de segunda a quinta a gente tinha um espaço para convenção. Então, a gente recebia o pessoal que ia trabalhar. E o pessoal que vai trabalhar, assim, é um perfil complicado, porque às vezes a gente recebia, não sei, um grupo de agronegócio, um grupo de engenharia, só homens, juntos, num all inclusive. Então eles iam no bar, bebiam horrores, e assim, tinha festa, música ao vivo, então a gente da equipe, a gente já saía, a gente não fazia nenhum tipo de contato com esse tipo de hóspede, não tinha atividade recreativa, a gente não fazia de tudo para não se expor. E era uma orientação da própria equipe, né? Então, quando a gente sentia que tinha uma ocasião assim, né, como equipe que poderia dar problema, a gente era orientada a sair. E tinha, o Clube Médio investe muito, né, como eu disse, em treinamento. Então, a gente tinha reuniões semanais com todos os setores, né, que é tá, eu estava no setor de relações públicas e vinha a pessoa da recepção, A e B, bar, animação, miniclube, e a cada semana a gente fazia um resumão de como ia ser, né, o hotel, né, a programação do hotel e quais seriam as recomendações para aquela semana. Olha, focar mais em lazer, a gente vai ter muita atividade de lazer, focar mais no hóspede individual. Ah, não, essa semana a gente vai ter corporativo, então ninguém no bar, todo mundo se esconde, ninguém na academia, ninguém na piscina, todo mundo fica no quarto tranquilo para evitar problema. Então, sim, era orientado. Mas é complicado, viu? Tem, não é fácil. Eu imagino, Viviane. E até, assim, eu não sei, eu acho que pela tua experiência, né, durante esse período de um ano e meio, eu acho que você deve ter pensado muito, né, como que fica o seu tempo livre,
né? E até acho que talvez um certo valor, né, há um tempo antes dessa experiência, né, que Muito, você poderia realmente aproveitar o seu tempo livre, né, sem, na verdade, se desligando, né, do trabalho. A gente discute muito isso no lazer, né? Então, a gente tem o lazer, obviamente, em detrimento por ser a oposição ao trabalho, né? A gente sim, sempre pressupõe o trabalho para poder pensar no tempo livre e o lazer. E aí, como que fica isso, né? Você ali imersa, tendo inclusive uma programação a cumprir, né? Tem um uhum, horário fora do teu expediente, né? Que você tem que cumprir. Então, eu acho que você deve sim, ter refletido muito sobre isso, né? muito, exatamente isso, né? A gente tinha uma folga por semana. Todos os jovens têm uma folga por semana, esse, né, hotelaria em geral é isso. E essa folga era assim, vamos sair do resort. Adeus Clube Med, vou para qualquer lugar, para o shopping, para o cinema, andar na rua, comer no podrão que tem na esquina, mas assim, sabe? Porque é engraçado, né? O Clube Med vendia pra gente o quê, né? Vende. O Clube Med vende para os seus funcionários que no seu momento de folga você vai poder usar um resort 4 estrelas. Você vai poder usar a piscina, você vai poder usar a sauna, você vai andar, né, andar de vela. Gente, eu não fiz nada disso, porque em todos os dias de folga, a única coisa que eu queria era sair de lá para não ver as mesmas pessoas, não ter que Eu cruzar um imagino. cliente, né? Porque às vezes você, imagina, eu estava de folga. Minhas folgas eram sempre, toda segunda-feira, né? Então, eu ia tomar café, já cruzava com aquele hóspede, né? Que falava, oi, tudo bem? Olha, minha reserva. Ah, deu um problema. Meu Deus. E, Ah, e- amanhã eu vejo, tô de folga. Não dá para falar isso. é, Então, era uma, assim, uma não só para mim, tá? Para todo mundo era assim, sim, com ai, dia de certeza, folga, Deus. Mas com assim, por outro certeza. lado, aí vou deixar uma provocação, né, para você ali, porque era difícil também dizer, foi um dos trabalhos mais divertidos que eu já tive. Então, assim, embora Seduz. eu estivesse sempre trabalhando, eu estava sempre. Então, era até difícil, às vezes, eu até ficava assim, epa, agora eu estou trabalhando, o que está acontecendo? Eu estou num tempo de lazer, né? Porque às vezes eu ficava no teatro para ver um show por obrigação, porque a gente tinha que ocupar as cadeiras para o show parecer cheio e os hóspedes terem que vir. Mas às vezes eu ficava por prazer, porque era lindo o show de circo, tinha uma equipe de circo. Às vezes era um amigo meu que estava lá se apresentando e eu achava super divertido, ficava batendo palma, palma, comendo pipoca. Então, assim, não sei até que ponto. É muito tênue. No Clube Médio eu senti que essa relação de trabalho ela é bem. Vida pessoal e vida profissional é uma mistura, assim, absurda, né? Então, aí você acaba se acostumando. Eu tive muitas críticas, porque eu já vim, né, imagina, de uma formação, né, acadêmica e tudo. Então, eu, por Sim. exemplo, não me vejo numa carreira longa no Clube Med, porque, assim, né, beira a exploração, né, Uhum. Sim, dessa mão de sim, obra. com certeza. Porque, assim, tá, 8 horas de trabalho por dia, e para além dessas 8 horas, não há remuneração de hora extra, não há banco de horas, é tipo assim, eles dizem que não é obrigatório, mas é, porque há uma cobrança de reunião, há uma cobrança de, olha, se você não quer fazer, tem outros querendo, então vai, sabe? Então, no momento em que eu entrei no clube, eu estava muito disposta, uma nova, assim, aventura, e foi ótimo. Aprendi muito sobre hotelaria, sobre lazer, sobre até essa questão mesmo de lidar, né, com o público. Uhum. Sim. Viajei, fiz novos amigos, foi excelente, mas assim, eu acho que tem um ponto a ser dito, né, que é assim, que o médio explora a mão de obra aí dessas pessoas, porque o salário é Sim. baixo, né, então Uhum. tem 2 pontos, né, eles vendem a ideia de que é um trabalho divertido, que te faz viajar, que te dá um conforto de vida, um status de vida que você não teria de outra forma. É verdade por um lado, mas é verdade também que o salário é baixo, Sim. que você trabalha muitas horas e é exaustivo no longo prazo. E, e Viviane, você conseguiu notar rotatividade de pessoas, de trabalhadores dentro do Clube Médio ou Sim, não? Com muito, certeza, muito. né? Por conta da O Clube própria Med, condição, eu acredito também.
A maioria das pessoas são jovens, são equipes jovens, então até os gerentes, né, de setor, assim, você vê que o gerente de AIB com 30 anos, o gerente geral do hotel jovem com 40 anos. Na hotelaria tradicional, às vezes, você com 30 você não consegue chegar num cargo de gerência, tem que, às vezes, ficar mais Sim, tempo, tá? E isso, por um lado, excelente, porque quem quer trabalhar no Clube Med, ter carreira, assim, crescer lá, né? Eu quero, não sei, quero virar gerente geral. Olha, a chance disso acontecer com rapidez, ela existe, porque a rotatividade é enorme. Assim, muitas pessoas realmente ficam, aproveitam, viajam e depois, agora não dá mais, uhum, está cansativo e entendi, vão embora, né? entendi. E, Viviane, a gente está indo agora para os momentos mais finais. Eu queria só saber um pouquinho mais da tua experiência lá fora, a tua ida, então, e o período que você ficou, algumas das diferenças que você notou com Uhum. relação ao Brasil, o que mais te impactou, né, estar distante do Brasil. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. A gente já começa, então, caminhando para a finalização aqui. Tá bom. Bom, então, né? Como eu disse, o Clube Med é uma rede de resorts francesa. Então, a maioria dos clubes médios estão na França. E a maioria deles são resorts de esqui, né? Ficam nos Alpes, a maioria ali, e atraem um público brasileiro muito forte, de pessoas que compram aquele pacote, né, fechado, e incluindo voo, transfer, fazem uma semana de esqui no all inclusive, com tudo incluído, mini clube para as crianças, e o retorno para o Brasil. Então, o Clube Med já há muitos anos foca no Clube Med França, né? Foca nos clientes brasileiros como um dos principais, assim, da principal fonte de renda para as temporadas de inverno. E, por conta disso, eles sempre pegam uma parte da equipe que está no Brasil para trabalhar nas temporadas de inverno por lá, por uma questão de idioma, né? Os franceses não, culturalmente não falam muito bem inglês, então, né, muito menos português. E é um público de brasileiros também de alto poder aquisitivo, são pessoas que esperam um nível de serviço, né, alto e que não querem ficar, não ter com quem falar português, no caso de haver um problema. Então, cada um dos resorts tinha uma equipe de pelo menos 2 ou 3 brasileiros. Né? Então, eu fui para o PZ Valandry, que é um vilagezinho na França, e fui para um dos de neve, né, para a temporada de inverno. Eu mais 2 brasileiros, 3 brasileiros, éramos 4. E a ideia, eu fui para o mesmo cargo que eu já tinha, mas a ideia era de cuidar do público brasileiro. Eu já falava um pouco de francês, né? Então também, claro, que eu também acabava lidando com o público francês, mas assim, eu estava lá para garantir a minha equipe quando fosse o boom de brasileiros. Então, só para você ter uma ideia, Ari, o mês de janeiro inteiro, né, que é um mês de férias aqui no Brasil, 90% da ocupação era de brasileiros, sendo que lá a ocupação era mil hóspedes. Então a gente tinha assim, os franceses não Nossa, sabiam o que fazer, muita a equipe gente. francesa. Eu Muita gente. imagino. Eu e os meus amigos brasileiros, a gente ficava assim, o que fazer, né? Porque a gente tinha 1000 hóspedes em cima da gente, querendo. Nossa. Todo o problema que tinha era. Eles iam direto na equipe brasileira. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito rica. Foi cansativo também, porque, assim, durante determinado momento a gente ficou sobrecarregado e tal. Mas depois que acabaram as férias no Brasil, aí a temporada dura 4, 5 meses, eram aí, clientes de outras nacionalidades, então acaba equilibrando. A experiência foi muito bacana por trabalhar com uma equipe tão multicultural. O Clube Med bate muito nessa tecla. Então, eu tinha, né, nessa equipe, a gente tinha mais de 15 nacionalidades. Assim, era russos, tinha belga, tinha português, tinha italiano, tinha holandês, enfim. Pessoas de todas as nacionalidades, mas é uma estratégia do Clube Med para que os clientes tenham sempre um ponto de referência
que fale o idioma, né? E que evite problema de comunicação. E também para uma questão cultural. Eu, por exemplo, com os brasileiros, foi uma questão interessante, assim, né? Eu me diverti. Porque na França, os franceses são muito contratuais. Então, assim, você vai no hotel, você pagou o que está no contrato. Não adianta. Se você é a Gisele Bündchen, se você... Não importa se você é o Neymar. As pessoas, elas vão falar, ok, o contrato é esse, seu quarto é esse. Não vai ter upgrade, não vai ter champanhe gratuito, você não vai ter o melhor lugar no restaurante, a não ser que você tenha reservado. E os brasileiros ficavam muito chateados, o público, né, os hóspedes brasileiros. Então, eu tinha que explicar, falar, gente, olha, eu entendo. Como assim eu não vou ganhar um upgrade? Eu pago. E aí, né, minha equipe do outro lado francesa falando, gente, não é uma questão de dinheiro, ele pode pagar quanto for, porque ele não vai ter o upgrade porque não tem quarto. Não tem quarto, Se ele quisesse, ele tinha que ter reservado com antecedência. Agora, chegando aqui, não adianta. Então, é uma estratégia do clube também para mediar essas questões. Assim. A gente é Uhum. orientado também antes de viajar, que é para isso que a gente está indo, né? Para dar uma mediada, porque tem questões culturais, né? O público brasileiro gera muito dinheiro para o Clube Med França, então eles não querem perder Não essa querem clientela, perder. né? É. E os franceses são super, super, super frios, né? Então os hóspedes se sentiam desconsiderados, assim. Eles falam, não volto, como assim? Qual educada essa sua colega que trabalha na recepção, né? Os brasileiros. Gente. Mas cultural, totalmente Sim. cultural. E valeu a pena financeiramente, né? Porque lá a gente, o GO ele ganha sempre na moeda local. Então, se você, independente do país, né? Então, na França, a gente ganhava o SMIC, né? Que é o valor lá base da França, e o salário é bem legal. Então, devido à desvalorização do real, valeu a pena financeiramente. E, claro, para viajar, né? Aí eu aproveitei muito, né? Conheci vários lugares. Eu peguei a pandemia, né? No meio, que foi também uma outra questão. O, o Clube Med acabou fechando, né? O hotel no meio da temporada. Só para explicar, né? Para quem não sabe, as temporadas de inverno são de novembro, dezembro até abril. E a pandemia começou em fevereiro de 2019, assim, a ficar forte na França. E aí, em março de 2020, 2019, né? a gente... A pandemia Desculpa, foi. 2020. Tá, É, tá certo. 2020, desculpa. Você começou Então, em 2019 a temporada, e aí quando virou isso, 2020 começou a pandemia. Entendi. isso, exatamente. Na verdade, já em dezembro, a gente já começou a ter algumas ações, dezembro de 2019, porque foi quando chegou na Europa, assim, forte, né? Mas em fevereiro a gente já estava falando em lockdown, em confinamento, e aí em final de março, assim, meados de março, a gente teve que fechar o hotel e não abriu nesse ano. Nenhum hotel de neve na França abriu, eles estão fechados e não tem, né? Não abriu para ninguém. O Clube Med até está gerenciando isso, assim. Eu soube pelos meus amigos franceses que eles estão recebendo salário pelo governo, houveram medidas porque as pessoas ficaram sem trabalhar e tudo, mas não abriu e não teve estação de esqui. Elas foram interditadas pelo governo, então é uma questão também, né, de como cada país lida, e os clubes médios no Brasil ficaram 100% abertos. Nossa, eu imagino. Eu imagino. E Então, outra coisa, né, Vivi, você comentou o público, né, especialmente ali próximos a São Paulo. A gente sabe que no Brasil hoje o turismo de luxo ele está se reinventando no sentido de que esse público que saía do Brasil, então imagina, né, você falou em torno ali de 90% mais ou menos, né, de uhum, brasileiros ocupando um clube med, né, para esquiar e tal. Então, assim, eles vão ter que ficar por aqui, porque agora eles não conseguem mais sair. Então, eu imagino que esse público esteja procurando localidades, né, que sejam mais aproximadas com relação ao que eles tinham lá fora. Então, sim. imagine só, né? A gente só Não, e fica aí eu aqui vou te falar imaginando. uma coisa, que é onde eu estou trabalhando agora, que é exatamente isso que você está falando. Eu estou trabalhando numa imobiliária de luxo no Rio, e é uma agência de alugar por temporada.
né? E esse público caiu todo para eles. Então, você vê, eu no meio de uma pandemia, acabei voltando para o Brasil, né, e tal, todo mundo com dificuldade de emprego, o pessoal da nossa área, e essa empresa contratando gente, procurando gente da área de turismo que falasse inglês e francês, porque eles têm muitos imóveis de luxo do Rio de Janeiro e eles estão alugando absurdamente. E não só no Rio, eles têm muito na Bahia, Trancoso, teve um boom de pessoas procurando imóvel de luxo, por quê? Seguro, né? Em tese não é um hotel, você fica ali com a sua família, você pode continuar em um determinado confinamento, e essa demanda reprimida dessas pessoas que não estão, né, podendo sair do Brasil. Então, engraçado, né, que assim, já estourou, já tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Sim, sim, com certeza. Muito bem. Nossa, adorei o nosso papo. Breve, Foi muito mas bom, adorei. E eu não muito sei se bom. tem mais alguma outra questão que você queira colocar, algum indicativo, talvez, né? Você já deixou bem claro que você entrou, né, no Clube Med via a inscrição online mesmo, né? Um caminho. Sim, E aí não sei se você teria alguma sim, mensagem, alguma sim, coisa que você queira comentar. com certeza. Eles têm o Clube Med Jobs, que é uma área específica para candidatura, e é uma empresa que, assim, na minha visão, né, embora eu tenha muitas críticas, que vale muito a pena se você está buscando uma experiência nova, se você quer viajar, se você quer aprender mais sobre como funciona a hotelaria, ou até mesmo, né, o seu foco é lazer. É uma empresa muito aberta a quem quer aprender e a quem quer crescer. Eles investem muito em treinamento, né? Por exemplo, tem um professor de francês que fica o tempo inteiro lá, né? Como eles precisam de levar brasileiros para a França, o ano inteiro você tem aula de francês dentro do Clube Med, a equipe de RH é muito esforçada em treinamento e tudo. Então, assim, vale muito a pena, mas sabendo qual é o jogo, né? Que tem um outro lado que você abre mão um pouco da sua vida pessoal ou mistura ela com a profissional, o lazer seu, né? Acaba sendo, assim, também um pouco prejudicado. E o salário, né? Os salários do Clube Med são muito baixos em relação ao mercado, né? Então, só para vocês terem uma noção, um GO ganha um salário de R$ 1.500, né? Muito baixo. Então, tem os benefícios, né, plano de saúde, etc. Mas não é todo mundo que está disponível, né, para ganhar um salário desse se você é formado, porque eles pedem, né? Eles pedem línguas, eles pedem que você já tenha uma formação acadêmica de alguma forma. Então, né, para não pintar também de cor de rosa algo que não é. Sim, Então, sim, com é isso. certeza. Com certeza. Muito bem. Nossa, agradeço imensamente, né, esse papo maravilhoso e Eu que espero em agradeço. outras oportunidades, né, que a gente possa também conversar sobre outros temas e vamos torcer para que isso passe logo, até para a gente poder se encontrar, né? Eu acho Com que certeza. tudo bem que a gente está aqui, né, tentando se adaptar a esse formato e tal, mas faz muita falta, né? A gente está próximo, organizando eventos Com juntos, certeza. podendo falar ao vivo, a gente sente isso, né, bastante, né? Nós que somos da área de educação, a gente Com sente muita certeza. falta disso. Mas o papo foi excelente, eu agradeço muitíssimo, né? E te aguardo para próximas oportunidades. Obrigado, viu, Viviane? Tá bom, Ari, eu que agradeço. Quando Fique quiser. bem, fique segura e espero te ver em breve, né? Vamos torcer para que venha a vacina logo e que a gente consiga se encontrar futuramente, tá bom? Fique Vamos bem. torcer. Então, muito obrigado e até uma próxima. Agora eu já vou então encerrando aqui.